Olá a todos! Hoje nós vamos estudar pteridófitas. Semana passada a gente estudou as briófitas, começamos a estudar o reino plante, o reino dos vegetais. Estudamos as briófitas, que são as plantas mais simples, ou seja, menos complexas. Agora a gente vai estudar as pteridófitas, que são um grupo de plantas que apresentam vasos condutores, mas não possuem sementes ainda. Nas pteridófitas já é possível observar a presença dos vasos condutores, o xilema e floema, que são duas estruturas responsáveis pelo transporte de substâncias no interior da planta. Graças a essas características, as pteridófitas possuem um porte superior aos das briófitas. Vimos na aula passada que as briófitas elas são todas de tamanho diminuto porque não possuem esses vasos condutores, porque o transporte de substância é feito de célula a célula. Então, aqui nas pteridófitas, nós já temos esses vasos condutores, o xilema e o floema. As pteridófitas, elas constituem um grupo heterogêneo de vegetais criptogâmicos, vasculares e de considerável importância, com representantes de portes variados, que vai desde herbáceos até arborescentes, que podem atingir até 20 metros de altura. Eles podem ser terrestres, podem ser epífitas, ou seja, que vivem em cima das plantas, podem ser aquáticas e apresentam uma grande variedade de formas. Estima-se que existe em torno de 12 mil espécies conhecidas no mundo. Dessas 12 mil, 3.300 ocorrem nas Américas, das quais cerca de 30% são encontrados aqui no Brasil. Elas são espécies cosmopolitas, as pteridófitas, elas podem aparecer em qualquer parte do planeta e elas podem ocorrer em diversos hábitats, como por exemplo a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, matas de altitude ou pluviais, pode aparecer em encostas, serras úmidas, pode aparecer aqui também na Caatinga do Nordeste e em ambientes salobros, como o caso dos manguezais. Além da sua importância biológica, as pteridófitas têm as aplicações diversas, como por exemplo, elas podem ser utilizadas para fins medicinais, podem ser utilizados como bioindicadores de poluição, podem ser utilizados como adubos orgânicos, pode ser utilizado também em alguns tipos de alimentos, como também objetos de decoração, jardinagem e preservação do solo. As pteridófitas formam os primeiros grupos de plantas a adaptar-se ao ambiente terrestre pelo desenvolvimento dos vasos condutores, do xilema e do floema. São considerados como um grupo de seres vivos que surgiram a partir da evolução das briófitas. As principais pteridófitas são as cavalinhas, que a gente está vendo aqui, selaginelas, os licopódios, e aqui a gente tem as samambaias, que são as mais conhecidas, os diferentes tipos de samambaias. A conquista do ambiente terrestre. Nessa trajetória evolutiva, as pteridófitas, juntamente com as demais plantas vasculares, desenvolveram um sistema radicular para fixação ao substrato terrestre, como também a absorção. Também desenvolveram um sistema caulinar, ou seja, o caule, para a sustentação do corpo vegetal, os tecidos condutores xilema e floema, que garantissem ao transporte de substâncias nutritivas e água para todas as plantas. Uma outra estrutura importante para a adaptação do ambiente terrestre foi o surgimento da cutícula, que impede a perda de água excessiva pela planta e, consequentemente, o seu dessecamento. Associado a essa cutícula, surgiram também a epiderme, com células mais compactas, e os estômatos, que permitiram as trocas gasosas entre os tecidos. Além disso, apresenta também capacidade de produzir uma substância chamada lignina, que é uma substância que permite que as plantas cresçam em extensão, que torna as células e as estruturas de sustentação das plantas mais firmes, além de proteger melhor todas as partes dos vegetais. As pteridófitas elas possuem tecidos especializados, apresentando sistema dérmico, vascular e o fundamental. Diferentemente das briófitas, as pteridófitas apresentam estruturas como raiz, caules e folhas. Quando nós estudamos a semana passada as briófitas, nós vimos
que as briófitas, elas não possuem esses tecidos verdadeiros. Vimos lá que a raiz, ela tem a função apenas de sustentação. Aqui nas pteridófitas, as raízes são responsáveis pela absorção de água e sais minerais, além também de promover a fixação da planta ao substrato. O caule é o órgão vegetal responsável pela sustentação das folhas e nesse grupo de plantas pode crescer no sentido oposto ao da raiz ou então paralelo à superfície do solo, como a gente está vendo aqui. Olha, o caule ele pode crescer paralelo ao solo, como é o caso desse rizoma aqui. As folhas, por sua vez, estão relacionadas principalmente com o processo de fotossíntese. Os vasos condutores estão presentes, por isso que as pteridófitas são chamadas também de traqueófitas. Elas possuem dois tipos de vasos condutores, que é o xilema e o floema. O xilema e o floema são tecidos condutores constituintes do sistema vascular da planta e são responsáveis pelo transporte e pela distribuição de substâncias ao longo do vegetal. O xilema, que é esse aqui, ó, que nós estamos vendo, ou lenho, ele pode ser chamado xilema ou lenho, é responsável pela condução de água e sais minerais, que a gente chama de seiva bruta, das raízes até o ápice da planta. É constituído por células mortas impregnadas por lignina e reforçadas por celulose. Esse outro aqui, ó, que é o floema, ou pode ser chamado também de líber, ele é responsável pela condução da seiva elaborada das plantas às outras regiões. Essa é produzida graças à água e sais minerais que o xilema transportou até as folhas, que são usados na fotossíntese, produzindo os compostos orgânicos que o constituem. Em geral, o floema ele só é ativo num único período vegetativo, formando-se um novo floema de acordo com o período. O xilema e o floema são constituídos por mais de um tipo de célula, sendo por isso designados de tecidos complexos. Aqui na figura a gente consegue ver que esse é o floema, ocorre aqui, ó, nas folhas o processo de fotossíntese, e esse vaso condutor chamado floema é ele que vai conduzir para as plantas, para toda a planta, para todo o corpo da planta, os nutrientes necessários para a sobrevivência dessa planta e para a construção de outras estruturas celulares. Então, são esses vasos condutores que permitem também que essa planta, você possa ter a planta com um porte maior. A partir das pteridófitas, todas as demais plantas possuem vasos condutores. As únicas plantas que não possuem vasos condutores, relembrando novamente, é a briófita. Aqui nós temos a estrutura de uma pteridófita. Nós temos as raízes, que têm a função de absorção de água e sustentação. Nós temos o caule, que é esse rizoma. Nesse caso aqui, o caule ele é paralelo ao solo. Temos o báculo, que é essa folhinha aqui jovem, que vai formar uma folha posteriormente. E nós temos essas folhas, que é chamado, cada estruturinha dessa é um folíolo. A folha é toda essa estrutura, como eu já expliquei anteriormente, essa estrutura que ela tem na folha está relacionada à captação de luz. Nessa parte aqui, embaixo da folha, acredito que todo mundo já deve ter visto nas samambaias, que são essas bolinhas marrons, são os soros. Esses soros, ele tem um monte, esse soro aqui, ó, é um amontoado de esporângios. E dentro de cada esporângio desse, a gente tem os esporos. Lá nas briófitas, a gente viu que o gametófitos é a estrutura douradora, e vimos que o esporófito é aquela parte, ela é fugaz, ou seja, ocorre o processo de produção dos esporos e depois ela morre. Aqui nas pteridófitas é ao contrário. A parte duradoura é o esporófito, que ela é diploide, e a parte efêmera, que morre após a sua função, é o gametófito. Ó, o esporófito 2N apresenta um caule subterrâneo, denominado rizoma, que a gente está vendo aqui. Dele brotam raízes e folhas, sendo o báculo uma folha jovem,
Nas folhas maduras, há muitos folíolos repletos de soros, dentro dos quais há os esporângios, com células especiais produzindo os esporos. Aqui a gente consegue ver, ó, aquele soro que você viu aqui, essa estruturinha que tu tá vendo ela bem aqui, ó, que esse soro, ele é assim, tá vendo? É uma bolinha cheia de esporângios. Cada bolinha dessa daqui é aqui, ó, tá maior, é um esporângio. Então, isso tudo aqui é um soro, é um montinho. E cada bolinha dessa que tu tá vendo aqui é um esporângio. E cada esporângio desse, ó, possui os esporos. Esse esporângio é a estrutura produtora de esporos, tá vendo aqui, ó? O que tá dentro são os esporos. Dá até pra gente ver, ó, essa estruturinha aqui parece tipo uma traqueia, né? Um caninho, que é essa estrutura aqui, que ela vai se romper quando os esporos estarão aptos para germinar. Os soros são conjuntos de esporângios, igual eu mostrei para vocês. E eles vão ter formatos e vão se posicionar em diferentes pontos da folha, de acordo com a espécie. A posição e o formato desses soros são normalmente utilizados na taxonomia para você identificar as diferentes espécies que constituem as pteridófitas. Aqui a gente consegue ver, olha só, onde que estão os soros? Na pontinha das folhas. O formato é diferente. Aqui você tem outro tipo de pteridófitas. Olha os soros aqui. Aqui nós temos outros tipos de pteridófitas com outros formatos dos soros. Nós temos as diferentes fases do desenvolvimento de uma samambaia. Temos os esporos, que são produzidos dentro dos esporângios, que estão formando os soros, igual a gente viu. Nós temos essa estrutura, que é o gametófito, que pode ser chamado também de prótalo. A partir desse prótalo, a gente vai ocorrer a formação do esporófito, que é essa estrutura aqui, que vai dar origem à samambaia jovem e posteriormente à samambaia adulta. A gente vai ver isso com mais detalhe agora. Vamos estudar a organização corporal de uma pteridófita. Vamos estudar primeiro o gametófito. Temos aqui, deixa eu colocar aqui a canetinha, o apontador. Temos o gametófito aqui, que nas pteridófitas, esse gametófito, ele é temporário, ou seja, ele vai produzir os gametas para que ocorra posteriormente a fecundação e depois ele vai morrer. Diferente lá nas briófitas, a gente viu que nas briófitas o gametófito é o que prevalece e o esporófito ele é temporário. Nas briófitas é ao contrário, o gametófito ele é temporário e o esporófito é o duradouro. A samambaia que a gente vê é o esporófito. Outra diferença das briófitas em relação às pteridófitas, que vimos lá que na briófita os gametófitos eles têm sexo separado. Você tem a planta masculina e a planta feminina. Aqui nas pteridófitas, o gametófito ele é monóico. O que significa dizer? Que ele vai ter os anterídeos, que é a estrutura masculina, que produz os gametas masculinos, chamados anterozoides, e ele vai ter a estrutura feminina, que é o arquegônio, que vai produzir a oosfera. Desta forma, o gametófito ele é monóico, porque ele possui tanto a estrutura masculina como a feminina. Aqui a gente consegue ver o anterídeo produzindo o anterozoide, que vai fecundar a oosfera.
Observe que a oosfera é haploide e que o anterozóide é haploide. Quando ocorre o processo de fecundação, ocorre a formação do zigoto, que ele passa a ser diploide. Por quê? Porque eu tenho um N mais N, 2 Ns. E esse zigoto, posteriormente, por mitose, vai dar origem ao embrião. E esse embrião, ó, como ele é diploide, ele vai dar origem ao esporófito. Olha a observação aqui. O gametófito ele é muito pequeno, alguns centímetros, ele é achatado, apresenta clorofila e realiza fotossíntese. Isso ocorre em todos? Não, existem alguns que não têm essa clorofila, que não ocorre a fotossíntese. Mas de uma forma geral, você vai ter os gametófitos realizando a fotossíntese, ou seja, esse gametófito ele não é dependente do esporófito, como a gente viu que na briófita os esporófitos eles eram dependentes dos gametófitos. Outra diferença aqui que a gente pode apontar. Lá nós tínhamos a figura, aqui você vê a estrutura real, em que nós temos o gametófito, que ele tem esse formato codiforme. Ele pode ser chamado gametófito ou prótalo. Aqui a gente está vendo na setinha os anterídeos, que vai produzir os anterozóides, que é o gameta masculino. E aqui em cima a gente tem as arquegônios, que vai produzir a oosfera. O gametófito das pteridófitas, ele é chamado de prótalo. Ele possui a forma de um coração, é bem menor que o esporófito e é de curta duração. O gametófito ele é haploide, é monóico ou hermafrodita, ou seja, ele produz tanto anterídeos como arquegônios. O esporófito, aqui a gente tem um esporófito recém-formado, e esse esporófito aqui ele vai dar origem posteriormente a essa de samambaia. O que são os esporófitos? É uma geração dominante e de vida livre. Essas características se mantêm em todas as demais plantas vasculares. A gente viu que os esporófitos eles só são temporários nas briófitas. Nas demais plantas é a parte duradoura, é a fase duradoura. Vamos estudar agora o ciclo das pteridófitas. Em termos de reprodução, as pteridófitas se reproduzem de forma sexuada por oogamia, no qual os gametas masculinos, móvel, que a gente já viu que são os anterozóides, fecundam o gameta feminino sem mobilidade, no caso a oosfera. Os gametas masculinos e femininos são produzidos em gametângios. Os gametângios são anterídeos, que é o gametângio masculino, e o gametângio feminino é chamado de arquegônio, onde morfologicamente se apresentam semelhantes às briófitas, no que diz respeito à camada de células estéreis que protege o gameta. O ciclo de vida das pteridófitas, assim como das demais plantas, apresentam duas fases, uma haploide e uma diploide, em que, diferentemente das briófitas e igual às demais plantas, nas pteridófitas as fases dominantes e perene são os esporófitos, enquanto que o gametófito, haploide, é de curta duração e de menor complexidade. Nós vimos lá que as briófitas são as únicas plantas em que tem o esporófito como sendo a fase temporária e o gametófito como a fase duradoura. As briófitas são únicos nesse caso. As demais plantas, a partir de pteridófitas, todas são ao contrário. Tem o esporófito como fase dominante e o gametófito como fase temporária. Também pode ocorrer reprodução assexuada nas pteridófitas. Pode ocorrer através de mecanismos variáveis, que envolvem estruturas particulares de cada grupo. Dependendo das condições ambientais, mas em geral, ocorre por fragmentação do rizoma ou por fragmentação da planta, ou seja, pedaços da planta você consegue obter assexuadamente uma nova planta. Vou colocar aqui a canetinha para a gente ver o ciclo. O ciclo de vida é haplo, diplo, bionte. E já expliquei para vocês que tem uma fase haplo e uma fase diplo. E bionte é vida.
Vimos que o gametófito ele é monóico, ele tem tanto gametângios masculinos, que são os anterídeos, que produz o gameta chamado anterozóide, como gametângios femininos, chamados arquegônios, que produz o gameta oosfera. As pteridófitas, assim como as briófitas, elas necessitam de água para o processo de reprodução. Desta forma, quando a água cai aqui, pode ser uma quantidade muito pequena, orvalho. Quando a água cai aqui, essa água vai ser necessária para que esse anterozóide, se vocês repararem, ele tem flagelos. Esses flagelos servem para eles nadarem e penetrarem aqui na oosfera. Quando ocorre essa penetração e ocorre a fecundação, ocorre a formação de um zigoto diploide. Aqui nós temos indivíduos haploides, anterozóide é o gameta haploide, oosfera haploide. Ocorre a fecundação, tu tem um zigoto diploide. Posteriormente, por mitose, essa célula aqui ela vai se multiplicar e vai formar um embrião. Este embrião aqui, posteriormente, ele é diploide, ele vai formar o esporófito. Por sua vez, esse esporófito, quando ele está reprodutivamente maduro, que a gente chama, abaixo das folhas vão aparecer essas estruturas que a gente chama de soros, que eu já mostrei a vocês, que é um monte, cada bolinha dessa aqui que a gente está vendo, é um monte dessas estruturas aqui, que são chamados de esporângios. Se vocês repararem, os esporângios, eles são diploides. Aqui dentro desses esporângios vai ocorrer o processo chamado de meiose. Então, pelo processo de meiose, vai ocorrer a formação dos esporos. Relembrando, meiose é um tipo de divisão celular em que você tem uma célula diploide, que após essa divisão celular, após a divisão meiótica, você vai ter 4 células haploide. Desta forma, esses esporos, eles são haploides, caindo em um ambiente favorável, ele vai germinar e vai formar o gametófito. Veja bem, eu tenho o esporo, ele é haploide. Então, o esporo, ele vai formar quem? O gametófito ou o esporófito? O gametófito. Por que o gametófito? Porque o gametófito, ele é haploide e o esporófito, ele é diploide. Esporos e esporângio. As samambaias que conhecemos são chamadas de esporófitos. Se virarmos uma samambaia ao contrário, algumas áreas circulares poderão ser vistas. Cada uma dessas áreas são chamadas de soros. Em algumas samambaias, os soros são protegidos. Em outras, eles são protegidos por uma capa sustentadas por um pedúnculo central. Essa capa de proteção é conhecida como indúsion. Em algumas samambaias, essa proteção apresenta uma abertura, os soros. Os soros contêm inúmeras estruturas parecidas como sacos. Cada uma delas é chamada de esporângio. A parte mais externa de um esporângio é constituída por uma camada de células protetoras. À medida que o esporângio amadurece, um anel é formado por essas células, que se alarga formando uma bandagem conhecida como anulos. A parte externa dessa célula é muito fina e delicada. Do lado oposto do esporângio, células delicadas em forma de lábio se formam abaixo dessa proteção. E 2 camadas de células chamadas de tapeto, que alimenta o tecido que fica aí dentro. O tecido fértil é constituído por células chamadas de esporócitos. Cada esporócito é diploide, contendo 2 conjuntos de cromossomos, um do pai e um da mãe. À medida que cada célula cresce,
seu núcleo se divide em dois, pelo processo de meiose. O núcleo de cada célula filha agora contém apenas um conjunto de cromossomos. O citoplasma do esporócito sofre divisão chamada de clivagem. Isso resulta em um grupo de 4 células hereditárias, conhecida como tetraedro. O tapeto agora começa a se desfazer, depositando uma camada protetora chamada de esporopólen. Envolvido por essa parede resistente, cada célula agora é chamada de esporo. Liberação dos esporos. Agora o esporângio está prestes a se abrir. A abertura é realizada pelo anulus, que circunda o esporângio. O anulus começa a ressecar à medida que a água evapora através de sua superfície. A tensão aumenta devido à perda de água e a parede fica mais fina. A película interna é resistente, mas a película externa continua a perder água. Esse puxão do lado externo faz com que o anulo se contraia, como uma sanfona. A diminuição do anulus faz com que as células em forma de lábios se rompam. À medida que o anulus continua a encolher, a fissura aumenta e a câmara de esporos se abre cada vez mais. Quando a quantidade de água perdida é extrema, as moléculas de água não conseguem mais ficarem unidas. Quando isso acontece, a tensão no anulus é liberada e o anulus explode, fechando o esporângio tão rápido que os esporos são arremessados para fora. Esse processo se repete em milhares de esporângios na folha. Assim, uma grande quantidade de esporos é liberada. Gametófito. Quando o esporo atinge uma superfície úmida, eles vão germinar e produzir indivíduos bissexuais ou hermafroditas. Um rizóide emerge e se adere ao solo. Ele é seguido por uma folha de células. Esse é o gametófito jovem ou prótalo. Um nó se forma no prótalo, que contém células sem divisão. Ele é chamado de merístema primário. Divisões contínuas acabam formando um gametófito bissexual em forma de coração. A parte de baixo se fixa firmemente ao solo através de inúmeros rizóides. O gametângio macho, chamado anterídeo, se forma na parte traseira do gametófito. A parte de fora do anterídeo é constituída por células em anel e uma célula tampa que envolve o tecido fértil na parte frontal do prótalo, próximo ao nó. Fica o gametângio fêmea chamado arquegônio. O arquegônio é constituído por um pescoço contendo uma célula em forma de pescoço. Na base do pescoço existe uma região entumecida chamada ventre. Ela contém uma célula ovo. Gametângios de ambos os sexos podem estar presentes ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. O momento em que estão presentes vão determinar se vai ocorrer uma autofertilização ou fertilização cruzada. Em algumas samambaias, o arquegônio se forma primeiro e quando fica inundado com água. Um hormônio chamado anteridiogênio é liberado. Esse hormônio vai estimular as plantas adjacentes a crescer.
e formar os anterídeos, mas não arquegônios. Um gametófito bissexual na fase fêmea ficará rodeado de vários gametófitos na fase macho, aumentando as chances de fertilização cruzada. Fertilização. Encrustados no solo, os pequenos gametófitos facilmente se inflam quando chove. Essa água desempenha um importante papel na fertilização. A água estimula a célula tampa do anterídeo para se abrir, liberando os anterósides. Os anterósides, equipados com flagelos, agora estão aptos a se mover dentro da água, em busca da oosfera. O anteróside é constituído por uma célula espiral rodeada de inúmeros flagelos que o impulsionam para frente. A água também estimula o arquegônio a se abrir. O conteúdo da célula, em forma de pescoço, é despejado na água ao redor, que contém atrativos de anterozoides. O atrativo estimula o anterozoide a nadar em direção da abertura do arquegônio, que então nada para cima e entra no canal do pescoço, em direção à oosfera. A fertilização acontece quando os núcleos do anterozoide e da oosfera se fundem. Isso cria uma única célula diploide, o zigoto. O embrião e o esporofito jovem. A oosfera fecundada permanece grudada ao gametofito, dentro do arquegônio, que fica embaixo do gametofito. O zigoto começa a se dividir, formando um embrião de um novo esporotofito. A parte de cima do embrião é chamada de pé. Absorve nutrientes do tecido do gametofito à sua volta. À medida que o embrião cresce, o tecido do ventre é pressionado e eventualmente se rompe. Agora uma raiz cresce em direção ao solo para dar sustentação e absorver água. A outra parte do embrião forma a primeira folha e a futura samambaia, o rizoma. A folha cresce através do nó do gametofito para alcançar a luz do sol. Eventualmente, o rizoma emerge e produz folhas adicionais e raízes. Desse modo, uma nova planta é formada, que atinge a maturidade de uma nova samambaia produtora de esporos, completando o ciclo reprodutivo.